Shalom, Adonai. Bom, a madrugada a todos. Tá uma madrugada maravilhosa, né? Jesus está voltando. Não datou, mas deixou evidências, ou seja, sinais da sua vinda. Mateus 24, como nos dias de Noé e como nos dias de Sodoma e Gomorra, né? Depravação, assassinatos em massa, né? O desamor, o desafeto, né? De se casam e dão em casamento, ou seja, se casam, se separam, se divorciam, ou quando não ficar. Mas Jesus disse, Mateus 7,24, todo homem e mulher também, que a palavra homem se refere à espécie humana, né? Então existe homem macho, homem fêmea. Todo homem, pois, que ouve e cumpre essas minhas palavras, semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa na rocha, que veio a chuva, a tempestade, as correntes não caiu, porque está sobre a rocha. Mas, pois, aquele que ouve e não cumpre, assemelha ao homem insensato que edificou a sua areia, vendo as correntezas, as chuvas, os vendavais, entre tantas outras coisas, caiu, que está na areia. A corrupção é uma coisa maligna, herdada, né? Que já vem ser humano. O primeiro fundador da religião foi Nimrod, construindo aquela torre de Babel, né? Que significa, no significado verdadeira confusão, né? Não portão de Deus. Foi Nimrod. A palavra religião vem do latim, religare, ligare de novo, é a tentativa do homem se voltar para Deus. Eles tentaram voltar lá para o céu, mas mesmo que tentasse, não ia conseguir, porque quanto mais aumenta a atitude, vai abaixando a pressão atmosférica, acabando o oxigênio e vai se tornando mais frio. Na troposfera, a qualidade do ar, da pressão é adequada, né? E a gravidade também. Passando-se para a estratosfera, já não existe mais oxigênio e até os aviões tem que ser bem vedado, né? Ter oxigênio, né? Para trafegar ali os supersônicos, porque senão o oxigênio esgotando, tudo que tiver dentro, se estourar uma janela, tudo que está por dentro é tragado e lançado no céu, para baixo. Daí a gravidade esmaga no chão. E então o homem não conseguiria, daí Deus confundiu as línguas. Esse é o motivo pelo qual existem tantos idiomas, né? De um foi saindo o outro, dialetos, né? Por exemplo, a respeito do latim, que surgiu, que se juntou com o grego, com parte do hebraico, e surgiu a língua portuguesa, surgiu o castelhano, surgiu o italiano, que é mais parecido com o latim. Da junção do francês com o castelhano surgiu o inglês, né? Que fala errado, né? Você fala errado, a língua bem básica, né? Comercial. E o português, que é super sofisticado, te obriga a falar perfeito. Eu digo assim, se no tempo que a Bíblia foi escrita, no tempo dos hebreus, se falasse o português, não teria tanta polêmica, tanta divergência e tanta heresia. Que o português te obriga a falar corretamente. Vamos ver um exemplo? Livro do Apocalipse, capítulo 3, verso 10. Diz assim, como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação, que adivinha sobre o mundo para tentar todos aqueles que habitam na terra, né? Te guardarei tirar da. Por exemplo, você tem seu trajeto, eu tenho o meu, daí você faz uma caminhada, aquele percurso sempre para aquele lugar, ou para o trabalho, ou para a escola, ou para o retorno, e é um imprevisto e você chega atrasado, vai por outro lugar, e depois você chega ao teu conhecimento que houve um caos, aí você diz assim, Deus me livrou da tragédia, Deus me livrou do transtorno, do problema, entre tantas outras coisas, entendeu? Você não foi, você não passou, então Deus te livrou da, mas se você passasse por toda turbulência, toda circunstância, aquela diversidade, aquele constrangimento, e superasse, você fala, Deus me livrou no problema, entendeu? Há uma diferença. E ademais, a palavra eclésia, que é a igreja, não se encontra mais no capítulo 4.
é do capítulo 3, fala sobre as 7 igrejas da Ásia, quais seja Efésios, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. São 7 igrejas diferentes que mandam a carta para o anjo da igreja na mão do anjo. O anjo no sentido figurativo, é o pastor. Todo rebanho tem que ter um pastor. Eu sou pastor, eu não tenho assim rebanho, não tenho ovelha, mas eu trato pessoalmente, particularmente, dando suporte às igrejas, né? Eu sou um capelão, eu sou evangelista, sou pastor, né? Por enquanto, ainda eu não atuo como pastor dentro de uma igreja, porque eu não sou casado, conforme está em Timóteo capítulo 3 de Tito, né? As exigências do sacerdote, o padre está errado ao fazer o celibato. Alguns se casaram, tem igreja brasileira, católica brasileira, que o padre é casado. Há muito tempo, minha mãe frequentou um aqui próximo. Então, tem o sacerdote, é pai de família. Se ele é pai de família, ele tem que ser casado. Isso é no sentido espiritual, de adoção, né? E também tem a família dele, que a família é a base de tudo. Se começou com Adão e Eva, né? Abraão, Isaac e Jacó. Cada qual tinha sua respectiva e dignas e valiosas mulheres preciosas ao seu lado. Tudo bem, mas o que vale é o caráter. Mas a respeito disso, Jesus disse: buscais o reino de Deus, a sua justiça, todas as coisas serão acrescentadas. Então, a grande tribulação começa no capítulo 6, na abertura do primeiro selo, que vem aquele cavaleiro montado no cavalo, com um arco na boca. Lembrando que Jesus não tem arco, Jesus tem uma espada. Esse se levantará da terra e Jesus descerá do céu na primeira fase, o arrebatamento, 1 Tessalonicenses capítulo 4. Ele vai ficar na estratosfera. Jesus vai se localizar na estratosfera, que depois da estratosfera, acima de nós, perto das nuvens, das montanhas, lá perto do Monte das Oliveiras, na estratosfera também, ele vai descer na segunda fase da segunda vinda, né? Interessantíssimo. Tem que usar a fé e a razão, ou seja, a fé, a espiritualidade, a ciência. Diz lá em 1 Coríntios capítulo 12, 52, num instante, no abrir e fechar de olhos, 7 milésimos de um segundo, e uma piscada de olho é 3 milésimos de um segundo. Você vê a rapidez que vai ser. Ela vai superar a lei da gravidade, a lei de Isaac Newton. Um momento, uma pausa.